porque hoje nós temos bastante conteúdo para ver, né? Começou oficialmente, né, as nossas aulas. Semana passada foi mais assim um momento de reflexão para a gente. Essa semana eu já vou começar com conteúdo mesmo, né? Como eu falei na semana passada, a minha proposta de trabalho envolve, ao mesmo tempo, trabalhar as escolas literárias e como que eu posso dizer? As gramáticas e discussões de discurso, texto e textualidade, assim, meio que de forma unida, unificada, né? Porque eu também não vejo muito sentido de ficar trazendo um monte de microtextos para vocês, assim, só para a gente ver uma determinada função da língua, sendo que na prática ela já acontece em textos que são relevantes culturalmente. Eita. Boa noite, então, para quem acabou de entrar. Então, essa semana a gente vai começar com o primeiro momento, né, considerado por algumas pessoas como o primeiro momento literário da história do Brasil, que particularmente eu discordo, alguns outros autores discordam também, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Eita, não me deixa apresentar minha tela? Vamos? Mas, meu anjo, não me deixa apresentar minha tela. Vamos ver se assim vai. Estão conseguindo ver? Nossa, tá super espelhada, né? Mas acho que vai dar certo se eu abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela normal? Por favor, alguém me avisa? Sim, professora. Dá para ver sim, prof. Beleza, então. Agora eu não tô vendo mais vocês, então sempre que quiser. Eita, peraí. Sempre que quiserem fazer algum comentário, tiverem alguma dúvida, não adianta levantar a mãozinha, tem que me chamar mesmo, tá? Então, nessa aula, e pelo menos na próxima, tal, se a gente conseguir terminar, só nessa e na próxima, a gente vai falar sobre quinhentismo e sobre variação linguística, né? São os dois temas que eu separei para a gente trabalhar hoje. E aí, eu trouxe aqui para nós, então, alguns conceitos para a gente começar a discutir. Então, a primeira coisa que eu trouxe foi sobre o que é a variação linguística. Então, a variação linguística é a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe. Gente, quando eu digo diversificação do sistema de uma língua, eu estou falando de diversificações possíveis dentro da língua. Então, eu vou dar um exemplo. Dentro da língua portuguesa, não é aceito gramaticalmente, e eu não estou falando da gramática, o Aurélio, a gramática escrita, não. Estou falando da gramática implícita da nossa língua. Não é aceito, por exemplo, que eu tenha um artigo, aliás, um substantivo e depois um artigo. Como assim? Não é possível que eu fale menino ou foi à escola. Não é possível que eu... Assim, possível é, mas ninguém vai entender. Não é relevante para a comunicação esse tipo de construção gramatical dentro da língua portuguesa. Então, como funciona na nossa língua? O menino foi à escola. Eu preciso sempre ter um artigo e depois o substantivo. Isso é regra e ninguém nunca vai mudar isso. Não importa se você mora no sul, no sudeste, no norte ou no nordeste. Todo mundo fala o menino.
Mas aí, nós temos variações possíveis. Por exemplo, ao invés de falar o menino, falar o guri. Ou falar o boy. Ou falar, sei lá, humano. São formas diferentes de expressar essa mesma ideia, mas ela respeita sempre as bases da língua portuguesa. Isso ficou claro? Sim? Não? Morremos? Sim. Beleza. Então, é muito importante que a gente sempre tenha isso em mente, que a variação linguística, ela acontece dentro do que é possível mudar na nossa língua. E nós vamos ter vários tipos de variação. Nós temos uma variação diacrônica, que é quando existem alterações linguísticas de acordo com o tempo, e aí nós podemos pensar em vários momentos temporais. Então, a minha avó, por exemplo, ela fala com muita frequência, mais do que eu gostaria, inclusive, que as pessoas são um pão. É horrível. Eu fico horrorizada, eu falo, vó, me ajuda. Mas é um tipo de variação diacrônica. Na época da minha avó, lá em 1800 e bolinha, era a forma como eles se falavam, era uma gíria da época ali, dos anos 50. Então, as pessoas eram pães, aparentemente, naquela época. Nós Eu temos... acho muito engraçado, porque o meu avô, ele fala muito, por exemplo, não, porque eu tenho que comprar um carro que seja filé. Ai, Muito engraçado. Existem umas coisas assim que as pessoas mais velhas falam, que a gente dá uma vergonha alheia, assim, lá no coração, né? Mas o pior disso é pensar que daqui 50 anos a gente vai causar vergonha alheia nas pessoas, né? Então, a gente vai estar conversando com uma pessoa jovem e aí você vai falar, por exemplo, nossa, ele é meu crush. E aí ele vai olhar para você e falar, nossa, pelo amor de Deus, não fala isso de novo. Então, é isso que é legal, né? Isso é uma variação linguística diacrônica. E a gente tem variações linguísticas diacrônicas, assim, imensas. Por exemplo, coisa. Se a gente vai ler Machado de Assis, ele não fala coisa, ele fala cousa, com U. Então, nós percebemos que antigamente, muito antigamente, tipo 200 anos atrás, as pessoas falavam de uma maneira ainda mais diferente. Nós reconhecemos como sendo da nossa língua, tipo, você pega o Machado de Assis e fala, isso é português. Mas a gente vai ter um monte de estranhamento. Porque a forma como ele falava antigamente não é mais a forma como a gente fala hoje em dia. E com certeza a forma que a gente fala hoje em dia não vai ser a forma que se falará daqui 50, 100 anos, definitivamente. Existe, inclusive, todo professor de português fala isso, né? Mas como eu sou professor de português, eu preciso honrar minha classe. Que é a história do você. Isso é uma variação diacrônica. Era vossa mercê, virou vós me ser, que vira vossum ser, que vira bassum ser, que vira você, que tá virando o ser, que pode virar ser, e que daqui a uns dias vira só um engasgo, né? Porque isso a gente consegue perceber essa variação diacrônica, essa variação linguística que acontece em função do tempo e que pode, inclusive, modificar a língua. Significa que todas as variedades modificam a língua? Não. Mas pode acontecer, como é o caso do você. Então, o você, ele foi modificado e ele modifica a nossa língua. Existem umas, por exemplo, filé e pão, para falar de pessoas bonitas ou coisas bonitas, que definitivamente não mudaram a língua e causam estranhamento para nós. Tudo bem com variação diacrônica? Dúvidas, questões, ansiedades? Morremos todo mundo? Por aqui tudo bem, professor. Beleza, então, obrigada. Variação geográfica. São as diferenças linguísticas regionais. Elas são as formas que a gente mais percebe
né? Porque elas acontecem de forma síncrona, ou seja, elas acontecem simultaneamente em diferentes regiões do país. Então a gente consegue perceber com muita clareza. Então, definitivamente vocês estão percebendo um pouco disso na minha fala, porque a maioria de vocês é do estado de São Paulo, então definitivamente o jeito que eu falo é um pouco diferente do jeito que vocês falam. E aí a gente já tem uma diferença linguística regional. A gente percebe muito isso se a gente for parar, sair um pouco do Sudeste, então a gente vai para o Norte, para o Nordeste, para o Sul, a gente consegue perceber isso de forma muito nítida, essas variedades linguísticas, que podem acontecer de várias maneiras. Podem acontecer pelo sotaque, então ao invés de falar tia, fala tia. Pode acontecer por expressões idiomáticas. Por exemplo, che é uma expressão idiomática, o ai é uma expressão idiomática, e podem acontecer por mudanças morfológicas. Por exemplo, aqui, né, na minha região, a gente fala mandioca, mas tem lugar que vai falar macaxeira, tem lugar que fala aipim. Então, essas mudanças, elas também acontecem. E, às vezes, elas podem causar bastante estranhamento. Então, a gente vai para o norte ou para o nordeste, tem um monte de palavras que são diferentes para significar a mesma coisa, e que aí, na hora que vai falando, a gente vai ficando tipo, eita, será que a gente está falando a mesma língua? Porque existem essas diferenças lexicais, de vocabulário mesmo. E aí, eu trouxe só mais uma, mas existem outras, mas eu trouxe as principais, né, as três principais variações, que é a variação social, que varia de acordo com grupos sociais. Gente, essa variação, ela acontece de várias maneiras, né? Então, nós temos a variedade linguística do grupo de skate, Charlie Brown Jr., sabe? Essas coisas. Temos essa galera. Tem a galera do LOLzinho, do qual eu tenho muita vergonha de falar que o meu namorado faz parte. E aí ele vem falar umas coisas pra mim, tipo, eu não tanco isso, não. O que é isso, menino? Para de inventar palavra. Nós temos a variedade linguística dos futuros doutores advogados, que é a galera que só fala em juridiquês. Ele não consegue falar, tipo assim, o ciclano matou o outro. Ele não, foi um homicídio duplamente qualificado e babá. Nós temos essas variações sociais que variam de acordo com os grupos aos quais nós fazemos parte. E aqui eu gostaria de fazer um adendo muito importante. Por favor, foquem na tia. Nós vivemos de variação social. Aliás, de variação linguística, especificamente da variação social. Como assim? Eu garanto que ninguém aqui fala com a mãe da mesma maneira que fala com o namorado. E ninguém fala com o namorado do jeito que fala com a melhor amiga ou com o melhor amigo. E ninguém fala com a galera do futebol do mesmo jeito que fala com a avó. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a nossa língua é tão maravilhosa e a língua ela é tão importante para quem nós somos e ela nos constitui de uma maneira tão relevante que ela é modificada de acordo com o lugar em que a gente está. E a gente faz isso inconscientemente, né? Então, o tempo todo nós estamos, é como se a gente tivesse um monte de chavinha dentro da nossa cabeça e o tempo inteiro a gente está desligando uma, ligando outra, sabe? Liga duas ao mesmo tempo quando tá dois grupos de amigos que provavelmente você não queria que estivessem no mesmo lugar, mas estão. Então você tem que ficar o tempo todo mediando aquela situação. E isso é muito natural para nós. A gente faz essas mudanças, essas modificações linguísticas de uma maneira excepcional. Então, eu vou falar a mesma coisa que eu falei semana passada. Quem aqui falar que é ruim em português, tem que me avisar que língua que fala. Porque olha como é complexo
cognitivamente falando, essas alterações que a gente faz, e a gente faz sem se preocupar, sem pensar nisso. Então, e aí eu já vou aproveitar o gancho aqui. Então, eu já queria deixar uma coisa muito clara para vocês. Não existe falar certo e errado. Não existem. Pode tatuar. Não existe falar certo ou errado. Existe falar adequadamente aos contextos em que a gente está. Vou dar um exemplo para vocês. Aí tem alguém entrando. Boa noite. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou professora de língua portuguesa, formada, com mestrado, etc. e tal. Aí, eu vou lá para casa da minha mãe e eu vou ser sincera, assim, que poucas pessoas entendem o que a gente fala. Porque mineiro já come palavra, né? A gente já vai, sabe, vai emendando assim uma coisa na outra, no final das contas não vira nada. E só a gente se entende, porque a gente fala tão rápido e come tanta palavra que no final das contas não sobra muita coisa pra gente entender. Quando eu tô com a minha mãe, isso é elevado à 19ª potência. E aí a gente tava conversando na frente da minha avó e eu brinquei, falei tipo assim, 6 de menos, um negócio assim. E aí a minha avó falou assim, pelo amor de Deus, uma menina formada, estudada, falar 6 de menos, não é 6 de menos, é 6 de menos. E aí, o que eu falo para uma pessoa dessa? Ela quis me corrigir falando errado. E aí, nesse momento, é aquele momento que a gente tem que falar. Não existe falar errado. Eu estava num contexto familiar, com pessoas íntimas, pessoas próximas, pessoas que entendem o que eu estou falando. Existe motivo para eu falar igual o dicionário Aurélio? Não existe. Se eu falasse desse jeito com a minha mãe, provavelmente ela ia olhar para mim e falar assim: sai de perto de mim que eu não quero mais conversar com você. Provavelmente ela falaria isso para mim. A mesma coisa é válida quando a gente está conversando com amigos nossos. Qual que é o intuito que eu tenho de ficar usando mesóclise para falar com as pessoas do meu cotidiano, do meu dia a dia? Sabe? O professor de português, ele sofre dessa cena. Inclusive, eu queria aqui levantar a bandeira dos professores de português, né? Porque, às vezes, a gente tá ali num Tinder, em alguma coisa assim, aí a pessoa pergunta, o que você faz? Aí você fala, eu sou professora de português. Aí ele, nossa, então eu preciso tomar, sabe, cuidado com o jeito que eu falo. E aí a minha resposta é sempre, querido, corrigir dá muito trabalho, eu já trabalho demais. A não ser que você me pague para eu corrigir o jeito que você fala, eu não vou corrigir. Porque não existe motivo, não é um contexto que faça com que eu tenha que ser uma pessoa formal que use a norma padrão da língua portuguesa. Agora, se eu estou, por exemplo, numa banca de mestrado, de doutorado, se eu estou dando uma aula mais formal, se eu estou apresentando um trabalho, apresentando um congresso, aí eu já preciso acionar a chavinha do português formal. Por quê? Porque esse é o contexto. O português formal, ele é aprendido para que a gente use em contextos formais. A gente não aprende português formal para a gente ficar, sabe, mandando mensagem no WhatsApp. Não é para isso que a gente aprende. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente confunde esse tipo de coisa, nós caímos no preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico? É quando nós temos preconceito com a pessoa. Assim, parece bem óbvio, né? É quando a gente tem preconceito com a pessoa pelo jeito que ela fala. O que isso significa? Não é só por falar nós vai, nós foi, nós fumo. Não é. Existe esse tipo de preconceito, a pessoa fala isso e a pessoa fala, nossa, já não é estudada. Então já existe um preconceito. Existe preconceito regional.
Então, sabe, a pessoa fala com sotaque nordestino e a pessoa fala, nossa, olha lá, já é nordestina. Nordestina não fala certo. Nordestina, ou alguma coisa nesse sentido. Existe preconceito dentre essas situações e preconceitos que nós não percebemos. Por quê? Porque junto do preconceito linguístico nós temos o prestígio linguístico. Como assim, Luísa? Prestígio linguístico é quando algumas pessoas decidem que aquele é o melhor jeito de falar. E elas tiram isso, como a aula está sendo gravada, eu não vou falar um palavrão, mas elas tiram isso, assim, do ar, das nuvens. Porque não existe nenhum tipo de português que seja, estou dando o exemplo do português porque é a nossa língua, mas isso acontece em todas as línguas, tá? Não existe nenhum tipo de português que seja melhor do que o outro. Mas vou dar um exemplo aqui do Brasil. Qual é o polo cultural, social, assim, financeiro, econômico do país? Sudeste. Então, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Espírito Santo a gente costuma deixar mais ali, né? Mas Espírito Santo faz parte do Sudeste. E aí, configurou-se um cenário em que esse tipo de português, o português falado nessa região, é o português certo. Quero que vocês percebam muito bem essas aspas. Por quê? Porque não existe um português certo. O que existe é uma elite econômica, cultural, social, no sudeste do país, que fala de uma determinada maneira e que, porque é a elite que fala, se configurou como a forma certa de se falar. Então, é muito comum que, por exemplo, a gente está assistindo o Jornal Nacional e quando temos um jornalista nordestino, a gente percebe, a gente fala, eita, jornalista nordestino, por causa do sotaque. Mas quando é o William Bonner falando, a gente, nossa, normal. Olha que loucura, normal. Não existe normal na língua. Vocês conseguem entender isso? Que o nordestino fala tão perfeitamente, o sotaque dele é tão perfeito quanto o sotaque do Sudeste, porque o William Bonner tem sotaque. Ele tem sotaque. Os narradores de futebol têm sotaque. Galvão Bueno tem sotaque pra caramba. Então, nós só não percebemos. Por quê? Porque os nossos ouvidos já estão tão acostumados a essa forma de falar, essas pessoas já ocupam tanto esse espaço que, no fim das contas, nós acabamos associando aquele jeito de falar com um jeito correto. E isso é prestígio linguístico. Prestígio linguístico é a forma que um grupo de pessoas fala considerado correto. Mas, como eu disse, sai de lugar nenhum. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, questão, sofrimento? Oi, eu tenho. Hum, Tenho uma colocação e um questionamento. pode falar. Em variação social, a ideia do pronome neutro entra? Sim, sim, porque a ideia do pronome neutro, ela é para literalmente representar e discutir uma pauta das pessoas que fazem parte do grupo social LGBTQI+. Então, o pronome neutro, na verdade, é uma reivindicação linguística. Porque lembra que na primeira aula eu falei que a língua, ela nos constitui, ela define quem nós somos? Então, uma pessoa, por exemplo, não binária, não se vê representada pela própria língua dela. E aí vem a ideia do pronome neutro. Eu garanto a vocês que vocês vão encontrar professores mais
puristas, digamos assim, para eu não usar uma palavrão porque a aula está sendo gravada, e esses professores vão dizer que isso é um absurdo, uma violação da língua portuguesa, porque, por exemplo, poeta termina com A, mas é um substantivo masculino, e que a língua não tem nada a ver com isso. É mentira. A língua portuguesa vem do latim, e no latim nós tínhamos 3 gêneros. Nós tínhamos masculino, feminino e neutro. Ele existia já. Foi o português que classificou como masculino e feminino. Então, as palavras que no latim eram neutras vieram para o português ou como masculino ou como feminino. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O espanhol e o português, eles são línguas irmãs gêmeas siamesas, assim, unida, é quase a mesma coisa. Só não é a mesma coisa porque um rei brigou e aí resolveram separar e aí mudou as línguas. Mas elas eram a mesma coisa até 1300, mais ou menos, e depois se separaram. Então, elas são muito próximas. Em português, a palavra sangue é masculino. O sangue. Em espanhol, é feminino. La sangre. Por quê? Porque no latim, sangue fazia parte das palavras neutras e que eram representadas pelos pronomes neutros. Beleza? Mais alguma coisa? Sim. Quando você falou ali de preconceito linguístico, eu acho que isso ficou bem evidente para quem acompanhou o Big Brother esse ano. Não só pelas ações de xenofobia que a gente viu lá dentro, mas também porque eu acho que essa foi uma das edições. Gente, desculpa, eu adoro Big Brother. Foi uma das edições assim que a gente mais viu a força, digamos assim, do Nordeste. Então, de como eles se uniram para ajudar os participantes daquela região a ganharem o programa. Não, isso aí. Com certeza, e era toda hora, né? Então, toda hora alguém falando, tipo, ai, mas é que você tem um sotaque, né? Porque o sotaque normal do Brasil, entre muitas aspas, é o do Sudeste. E aí, tudo que é diferente disso, as pessoas encaram como diferente, feio, esquisito, sabe? Ai, é que eu não gosto muito do sotaque do Nordeste, meu anjo. Só tem um nome: preconceito linguístico. Não é que é a minha opinião. E você precisa respeitar a minha opinião. Eu não tenho nada contra o Nordeste, eu só não gosto do jeito que eles falam. Preconceito linguístico mais xenofobia. Então, isso é muito importante que vocês percebam. Quem é que fez aquela provinha diagnóstica? Eu vou até abrir aqui para vocês. Peraí. Olha, a Adriane aqui perguntou. Então, quando torcemos o nariz para a reivindicação do pronome neutro, estamos sendo preconceituosos, certo? Certo. É exatamente isso. É só a gente querendo esconder o nosso preconceito por baixo de, ai, não, mas a língua, ela contempla todo mundo. Não contempla. Vou dar um outro exemplo para vocês de um preconceito que nós vimos. Vocês eram bastante jovens, mas quando a Dilma era presidente do Brasil, ela se colocava como presidenta. E aí, os Pasquale da vida chegaram. Não é presidente, é presidente. Presidente não designa nem homem nem mulher. Isso não existe na língua portuguesa. Existe na língua portuguesa. Inclusive, Machado de Assis já usava presidenta. A questão ali é só machismo. Por que as pessoas estranhavam quando alguém falava presidenta? Porque a gente nunca tinha tido uma mulher ocupando esse cargo. Então, quando se falava presidenta, as pessoas ficavam tipo, nossa, não, mas não é exatamente isso. É exatamente isso. Então, nada mais é do que machismo, né? Um outro exemplo de machismo linguístico. Governante é quem governa um país, uma região, um estado, etc. E governanta é o quê? Alguém?
É tipo uma babá, assim, que cuida das crianças, cuida de Da casa. casa. Exatamente, Vitória. Então, é muito importante que vocês tenham em mente que a língua nos constitui e que a gente reflete os nossos preconceitos, as nossas experiências sociais na língua. Então, se existe um grupo social reivindicando uma proposta linguística, uma pauta linguística, é porque ele não se vê representado dentro da língua. Do mesmo jeito que ele não é representado na sociedade. A partir do momento que nós temos um movimento bem mais estruturado, um movimento bem mais forte, mais unido, mais coeso, que reivindica pautas sociais, como é o caso, por exemplo, de criminalizar a homofobia, de criminalizar lesbofobia, bifobia, por aí vai, transfobia, sabe, feminicídio, por aí vai. No momento em que essas pautas aparecem socialmente, a tendência é que a língua mude mesmo. Porque se a gente for parar para pensar, nossa língua é extremamente machista. Extremamente machista. Um outro exemplo, poeta e poetisa. Porque antigamente uma mulher não podia ser poeta. Porque poeta era o status dos homens. Mulher, o máximo que ela pode ser é uma poetisa. Hoje em dia as mulheres se colocam, não sou poetisa, sou poeta. Então, isso são maneiras linguísticas de movimentar mesmo, de movimentar um grupo social, uma sociedade, para que a gente caminhe. Não adianta a gente caminhar socialmente e ter uma língua que está segurando as nossas costas. A nossa língua tem que caminhar conosco. Afinal de contas, como eu já cansei de falar aqui, a nossa língua nos define. Define quem nós somos e define, e ao mesmo tempo nós definimos a língua. Então é um processo, beleza? Só queria fazer um adendo aqui. Por favor, se eventualmente vocês forem usar pronomes neutros, prefiram pronomes terminados com vogais, ao invés de fazer o X. Por exemplo, L, X. Porque para as pessoas que têm deficiência visual, na hora que o leitor vai ler, né, o que está escrito no aplicativo, nas redes sociais, etc., ele não consegue ler. Então, prefiram, por exemplo, ao invés de ele, ela, querem usar um pronome neutro, usem elu, por exemplo. Todes, ao invés de T, O, D, X, S, porque o leitor não consegue ler. Beleza? Eu vou abrir aqui para vocês aquele simuladinho que vocês fizeram, né, pra gente. Sim, nós professores, a gente pediu para vocês fazerem esse simulado, para a gente ter um parâmetro de como vocês estavam, o que a gente precisava trabalhar mais ou menos. E aí, eu quero mostrar aqui para vocês, porque essa foi uma questão que muita gente errou. Eu não vou abrir aqui agora a relação, a gente tem os gráficos, né, de como que vocês foram, quais as questões que vocês acertaram, quais que vocês clicaram na hora de responder, mas quero mostrar aqui essa questão para vocês, porque tem a ver com o que a gente está falando. Olha, Enem, ai, socorro, eu sou cega, gente, eu não enxergo nada, desculpa, vou ter que ficar grandão aqui. Zé Araújo começou a cantar num tom triste, dizendo aos curiosos que começaram a chegar que uma mulher tinha se ajoelhado aos pés da Santa Cruz e jurado em nome de Jesus um grande amor. Mas jurou e não cumpriu. Fingiu e me enganou. Para mim você mentiu, para Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece, faz promessas e juras, depois esquece. O caboclo estava triste e inspirado. Depois dessa canção, que arrepiou os cabelos da Neuza, emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Era a história de uma boneca encantadora vista numa vitrine de cristal sobre o soberbo pedestal. Zé Araújo fechava os olhos e soltava a voz. Seus cabelos tinham a cor do sol a irradiar, fulvos raios de amor.
Seus olhos eram circúnvagos, do romantismo azul dos lagos, mãos liriais uns braços divinais, um corpo alvo sem par, e os pés muito pequenos. Enfim, eu vi nessa boneca uma perfeita Vênus. E aí vem a questão. O comentário do narrador do romance, e aí tem as aspas, emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Relaciona-se ao fato de que essa valsa é representativa de uma variedade detentora de grande prestígio social. Por quê? Porque aqui nós temos, olha o comentário que o narrador faz. Uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Olha, claramente, o narrador, ele não faz parte, né? Ele não tem, como que eu posso dizer? Não é a variedade que ele usa. Tanto é que ele usa palavras que dentro da variedade formal, da variedade padrão da língua portuguesa, que é a variedade padrão, gente, toda vez que eu falar formal ou padrão, eu estou falando da gramática do Pasquale mesmo, da gramática do Bechara, né, que é a que vem falar de mesóclise, pronome, onde que a gente usa. É disso que eu estou falando, tá? Não é de certo ou errado. É formal. Claramente, o narrador, ele não faz parte, ele não fala dentro da variedade formal da língua. Tanto é que ele usa palavras que a gente não costuma ver. Por exemplo, ele fala uma valsa mais arretada, cheia de palavras difíceis, bonita que só a gota serena. Depois, mais para frente, ele fala: Zé Araújo fechava os olhos e soltava a voz. Isso não é uma maneira formal que a gente costuma falar. Mas ele achava a música bonita, mesmo que ele não entendesse. Por quê? Porque a música estava na variedade formal e a variedade formal tem prestígio social. Mesmo para quem não fala. Então, é muito comum, por exemplo, que as pessoas falem assim: porque vou dar um exemplo da eleição de 90, né? Era Collor e Lula. Uma das coisas que as pessoas mais falavam era: mas ele é bonito e ele fala tão bonito. Não, as pessoas nem participavam daquela maneira de falar. Mas elas achavam bonito. Por quê? Porque ela tem prestígio social. Aquela maneira de falar tem prestígio social. Então, uma das coisas, quando a Dilma foi impeachmentada em 2016, isso era uma das coisas que eles usavam para falar dela. Mas é que a Dilma falava de uma maneira, sabe, tão coloquial, o Temer fala tão formal, é tão bonito. Ele usava um monte de mesóclise e a maior parte das pessoas nem entendia o que ele estava falando. Muitas vezes ele estava falando coisas que nem eram do benefício delas, mas ainda assim achavam bonito. Por quê? Porque ela faz parte da variedade com prestígio da língua portuguesa. Ficou claro? Dúvidas? Não, professora. Posso explicar a resposta da questão. O Adriano perguntou. Então, aqui ele está pedindo, ele tem esse textinho e fala o comentário do narrador. Então, o narrador ele fala assim: emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Então, a gente percebe que o narrador Desculpa, não entendi. Adriane. A resposta é a letra A. Por quê? Porque o narrador, ele não fala dentro da variedade linguística. Isso fica muito nítido pelo comentário que ele faz. Ficou nítido para vocês? Vocês perceberam isso? Sim? Não? Luísa, não sei do que você está falando.
Beleza. Então, fica claro que ele não fala dentro da variedade linguística do português formal. E aí, a pergunta continua. Esse comentário se relaciona ao fato de que a valsa representa a variedade linguística, e aí tem as opções. Detentora de grande prestígio social, específica da modalidade oral da língua, que não é o caso. Previsível para o contexto social da narrativa, também não. Constituída de construções sintáticas complexas, também não, ela só é formal, mas ela não tem construções complexas. Valorizadora do conteúdo em detrimento da forma, também não. A resposta é a letra A. Ela explica, a valsa representa a variedade linguística detentora de grande prestígio social. Por quê? Por causa do comentário do narrador. Ele fala, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Ou seja, cheia de palavras que eu não entendo, mas ainda assim eu acho bonito. Por quê? A gente costuma achar bonito coisas que a gente não entende? Não. A não ser que tenha um prestígio social. Isso vale para várias coisas, tá? Então, sei lá, tem música que a gente nem acha tão bonita, mas a galera, tipo, existe uma crítica que acha, então a galera acaba falando, nossa, realmente muito bonito. Às vezes tem umas esculturas que a gente fala, gente, que isso? Sabe, é um pedaço de toco, mas a galera fala, não, mas é um toco muito bonito. Então, por causa desse prestígio social. A gente tem um autor chamado Walter Benjamin, que inclusive é um dos meus amorzinhos, assim. Ele vai chamar isso de aura artística. São essas expressões que têm um prestígio além delas. Então, não é nem porque a Luísa achou bonito, mas porque todo mundo falou que era bonito, e aí eu acho bonito porque todo mundo achou que é bonito. Ficou claro? Respondi sua questão, Adriane? Sim? Não? Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Beleza. Sucesso, então. Vamos passar para frente? Que a gente já tá. Agora eu tô até preocupada com o tempo. Bom, e aí agora? Sabendo que não existe falar certo ou errado, sabendo que não existe um português mais correto ou menos correto, que na verdade o que existe é preconceito linguístico e prestígio linguístico, vamos falar um pouquinho sobre quinhentismo. E aí eu trouxe esse poeminha aqui do Oswald de Andrade, que ele é muito engraçadinho, eu adoro ele. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Gosto muito desse poeminha. É um poema escrito pelo Oswald de Andrade no início do modernismo, né, no começo do século XX, porque ele faz uma revisão e ele faz um trocadilho, primeiro com o erro de português. Então, a primeira coisa que ele está tratando é a respeito da língua portuguesa. O que a gente considera como um erro de português e o que a gente não considera como um erro de português. E ele faz isso porque, nesse momento do modernismo, os artistas estavam buscando uma identidade verdadeiramente nacional, uma identidade do povo brasileiro, porque até então a estética que os movimentos artísticos no Brasil buscavam eram estéticas europeias. E aí chega o modernismo e fala, gente, a gente não é a Europa. Infelizmente, demorou aí, sabe, 400 anos, mas vou ter que falar para vocês, nós não somos Europa. Então, a gente vai ter que começar a procurar uma estética do brasileiro, do Brasil. E aí, começa a ter um monte de revisão do que é realmente brasileiro, o que não é.
e, inclusive, começa a rever a história que nos é contada de como Portugal descobriu o Brasil. Descobriu o Brasil. E aí vem esse poeminha muito engraçado, porque ele fala, olha, o problema, o erro do português foi ter chegado num dia de chuva. Se tivesse chegado aqui num calorão, era o índio que tinha despido o português, e aí os nossos indígenas é que teriam colonizado, entre aspas, os portugueses que chegaram. Então, ele muda essa perspectiva histórica, que até então tinha como narrativa que os portugueses chegaram e catequizaram os nossos indígenas e que eles eram tudo pagãos e que, portanto, era missão de Portugal o quê? Matar, não, catequizar os indígenas, né? Então, eu gostaria de começar aí para a gente já começar com essa visão um pouquinho movimentada, um pouquinho descolada, deslocada dessa história oficial que nos é contada. Beleza? Alguém tem algum comentário que quer fazer sobre o poema? Professora, a minha dúvida até é outra, mas você tocou no assunto e eu paro para pensar bem refletivo. Por que na área, principalmente na área jurídica, como advogado, juiz, é muito usado essa linguagem, como você diz, alguma coisa assim, esqueci. Juridiquês. Então, assim, são algumas questões, mas eu vou citar, assim, algumas aqui. A primeira é que é muito importante que as leis, elas sejam escritas de uma maneira muito clara para não dar margem à dupla interpretação, por motivos óbvios. Se é lei, não pode ser, tipo assim, é lei, mas eu entendo de outro jeito. Então, já existe um cuidado linguístico bastante grande dentro dessa área. O segundo, e aí ele é o mais importante, é o motivo pelo qual eles usam tanto juridiquês, é prestígio social. O direito, ele é um dos cursos mais antigos que existem na humanidade, assim, por motivos óbvios. O conceito de justiça, ele sempre permeou a maior parte dos artefatos arqueológicos que nós temos da humanidade. São tratados de leis, justamente porque a partir do momento que seres humanos começaram a morar muito próximos uns dos outros, começou a ter conflito e começou a precisar de um manual de instrução para viver em comunidade. Então, o direito, ele é uma área bastante antiga. E por ser bastante antiga, e porque a educação sempre foi escassa para as massas populares, criou-se um prestígio muito grande a respeito do direito e da medicina. Então, mas vamos falar especificamente do direito, né? Um prestígio muito grande, porque quem se formava, né, principalmente para advogado e médico, estava em outro patamar. E aí, para se manter, porque vamos parar para pensar, se você se coloca num lugar de privilégio, por que você vai querer sair de lá? Não tem porquê. Então, eles foram colocados nesse lugar de privilégio, e quando eles foram colocados, eles foram criando. Eles, eu digo, gente, não é uma pessoa ou outra, tá? É tipo assim, um sistema jurídico ao longo de muitos séculos. Isso não aconteceu ontem. Foi se criando uma série de mecanismos para manter essas pessoas nesses lugares de prestígio e de poder. Então, criar um tipo de linguagem específica. Peraí, gente, agora parece que o mundo acabou aqui em casa. Nala, criar um tipo de linguagem específica de uma área
faz com que pessoas daquela área sejam sempre, como que eu posso dizer? Necessárias. Porque se você pega um texto todo escrito em juridiquês e você não sabe juridiquês, o que você tem que fazer? Procurar um advogado. E assim, isso acontece com várias áreas. Mas no caso do direito e da medicina, não é sem querer. Isso acontece para dificultar o acesso das pessoas ao que é dito. Portanto, advogados e médicos se fazem necessários e distanciam as pessoas em geral daquele conhecimento. Então, por exemplo, apesar de a gente ter um código civil de leis, é muito difícil para um civil pegar e ler aquele código. Ele sempre vai precisar de um advogado. Então, é mais ou menos por aí. Responde a sua pergunta? Sempre, muito obrigado. Por nada. Lembrando, gente, que nem médico, nem advogado é doutor. Doutor é quem tem doutorado. Então, pelo amor de Deus, tá? Se um dia vocês forem chamar, assim, um médico de doutor, um advogado de doutor, ou se um dia vocês se tornarem médicos ou advogados e se chamarem de doutores, por favor, não fala que foi meu aluno, não, tá? Sim, na broderagem. Porque eu quase infarto, né? Meu namorado faz medicina e aí eu tô me organizando para fazer doutorado e aí ele ainda tem mais 3 anos e pouco para formar. Meu doutorado é 4 anos e aí a família dele falou: "Ai, que legal, quando vocês se formarem, vão se formar mais ou menos próximo, né? Aí teremos 2 doutores." Imaginem aqui aquele filtro de palhaço, sabe? Piscando assim, porque foi assim que eu me senti. Ainda me sinto, inclusive. Mas vamos lá. Mais alguma dúvida, gente? Pode passar para frente? Ninguém respondeu, acho que todo mundo morreu, mas vou passar. Bom, nós começamos então o quinhentismo. O quinhentismo é considerada a primeira manifestação literária, mas vou até fazer isso aqui. Prof, tem aqui no chat uma pergunta. A Adriane falou: então a problemática das origens culturais brasileiras não se restringe ao modernismo, pois ele já fazia críticas às origens culturais, especificamente à literária do Brasil. Ele, no caso, Gregório de Matos. Então, sim, não é desde o modernismo. A gente tem uma série de autores que vão buscar, né, essa independência cultural brasileira, mas durante muitos anos, e aí é o caso do Gregório de Matos, é o caso de alguns arcadistas, é o caso até de assim, existe um processo do romantismo brasileiro que é chamado nacionalismo e que não conseguem. Mas aí não é muito culpa dos artistas da época. A questão é o fato de que eles como que eu posso dizer? A questão ali é porque não existia parâmetro no Brasil, né? Porque pensa, quem produzia a literatura aqui no Brasil? Portugueses, que eram espanhóis. E quando não eram portugueses, eram filhos de portugueses. E quando não eram os filhos de portugueses, eram netos de portugueses que foram estudar na Europa. Então, não existia uma referência brasileira. E é por isso que a gente só vai conseguir pensar no movimento realmente brasileiro de identidade no modernismo. Porque aí nós já tínhamos 400 anos de produção para que os autores se debruçassem e olhassem e falassem: não, isso aqui tem uns traços diferentes do que tem na Europa, isso aqui já tem uma pegada mais brasileira, já discute um contexto mais brasileiro. Então, eles já tinham, digamos assim, material para trabalhar. Enquanto que durante o período do arcadismo, durante o período do romantismo, do realismo,
já não tinha muito arcabouço para eles trabalharem. Respondi sua pergunta, querida? Beleza. Então, vamos lá. Gente, por favor, na hora que estiver faltando assim uns 2 minutinhos para nossa aula acabar, nossa aula acaba 8h10, vocês me dão um toque aqui, por favor? Tá bom? Porque com certeza não vai dar para terminar os slides de hoje, mas a gente já começa a falar um pouquinho sobre o quientismo. Eu até. Então, como eu estava dizendo, a primeira manifestação literária, eu sublinhei literária porque, como eu disse, eu discordo e alguns outros autores discordam dessa. Como que eu posso dizer? Dessa nomenclatura. Na aula que vem, eu vou explicar um pouquinho melhor por quê, mas é porque o conceito de literatura prevê tanto um contexto de produção quanto um contexto de recepção. E durante o quintismo, isso não existia esse mecanismo, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou explicar um pouquinho melhor. Vamos falar um pouquinho do que é o quintismo. Então, eram as manifestações escritas, digamos assim, que aconteceram durante o período em que as terras que hoje, né, são o Brasil, foram encontradas. E aí eu gostaria de fazer alguns adendos. Primeiro, os portugueses não descobriram a América. A América já era assim, ocupada, ok? Por mais de 10 milhões de pessoas quando os portugueses chegaram aqui. Então, não era, tipo assim, um campão aberto sem ninguém. Nós já tínhamos sociedades inteiras extremamente complexas aqui nas Américas. Nós temos 3 principais que aconteceram na região equatorial, né, da América. Então, assim, pontinha do Brasil, Peru, até a América Central, até o comecinho ali do que a gente entende, e aí México e um pouquinho ali do que a gente entende como Estados Unidos hoje. Então, essa galera, ela já tinha, assim, uma produção cultural, econômica, social invejável, ok? Nós tínhamos, assim, todo um sistema de astronomia desenvolvido pelos maias. Nós tínhamos um sistema social de agricultura inacreditável que vinha dos astecas. Inclusive, o reino asteca era um reino louvável. Ninguém passava fome no reino asteca. Porque, beleza, a gente está produzindo de um lado mais do reino do que do outro, a gente vai levar para o lugar que não está produzindo. Existia todo um conceito social, a gente tinha um desenvolvimento mitológico inacreditável, extremamente complexo e intrincado. Então não era tipo assim, sabe, um bando de sei lá o quê, com arco e flecha só. Não. Eram povos extremamente desenvolvidos. Qual é o problema? É que a gente acha que se desenvolver é criar armadura de ferro, construir casa e, sei lá, ter pólvora. A gente acha que é isso, mas não é. Não é, porque nossos povos aqui, os habitantes nativos aqui da Terra, eles eram desenvolvidos e não tinham essas coisas por um motivo muito simples. Eles não precisavam. Ou vocês acham que, sabe, Rio 40 graus, alguém precisa de uma armadura de ferro? Sabe? Numa região do mundo em que literalmente qualquer semente que cai no chão nasce?
Nós não precisávamos nos desenvolver dessa forma. Os povos nativos não precisavam se desenvolver dentro do que a Europa considerava desenvolvimento. Era desenvolvimento para a Europa, porque se não construísse uma casa ia morrer congelado de frio. Sabe? Precisava de sei lá, armadura, porque lá eles lutavam com espada. E lutavam com espada porque cada dia mais eles precisavam de formas mais bélicas, de formas mais agressivas para matar uns aos outros, porque a terra lá não era boa. Então, o pouquinho de terra que dava para cultivar era disputado entre, sei lá, 50 tribos. A tribo que desenvolvesse a forma mais agressiva de matar ganhava a terra. Então, é por isso que eles desenvolveram armadura, espada e por aí vai. Não é porque eles eram mais inteligentes ou alguma coisa assim, é porque eles precisavam. E nós aqui não precisávamos. Então, nós tivemos bastante tempo para os nossos povos, né, nativos aqui, tiveram bastante tempo para se desenvolver intelectualmente. O desenvolvimento mítico, assim, eu não vou entrar muito nisso, porque senão eu falo horas, que é o meu objeto de estudo. Que é assim com a língua, e que também nos constitui, que também é uma das maiores formas cognitivas do pensamento humano, deles era, assim, desenvolvido ao máximo. Eles criaram, olha isso, os astecas criaram pirâmides que em um determinado dia do ano, numa determinada hora, aparecia um dragão na escadaria. Somente naquele dia, somente naquela hora. Se isso não é desenvolvimento, eu não sei mais o que é. A questão é que os portugueses já sabiam da existência das Américas, sabiam da existência das Américas por causa de um monte de navegador que acabava se perdendo, mas isso muito antes de 1500, que acabava se perdendo, e aí voltava, falava, topei numa terra, e aí, na época, tinha muita, assim, os mitos ainda eram bastante vivos, então eles acreditavam que eles tinham parado no Éden, no Jardim de Éden da Bíblia. Eles achavam que eles tinham entrado num portal e saído em outro lugar. Então, mas já existiam bastante relatos falando dessa terra. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram para colonizar. Não tem essa história do Pedro Álvares Cabral, sem querer, saiu com uma frota de navio e chegou na América. Isso não existiu. Isso é mentira. Sabe? A história de, se perderam. Quem se perde é um barquinho sem vergonha no mar. 3 caravelas se perderam, assim, juntinhas, se perderam. Então, eles já sabiam da existência, né, da Terra, chegaram aqui, e aí, quando eles chegaram, é que começam os relatos sobre a Terra. O primeiro relato que a gente tem conhecimento, né, é a carta que é enviada para o rei, que é escrita pelo esqueci o nome do homem, pelo amor de Deus. Pero Vaz de Caminha. Obrigada, meu anjo. Credo, não era para ter esquecido assim, não. Assim, já tô veinha, mas não é pra tanto, não. Eu lembro porque eu penso em Caminha, daí eu lembro que ele gostava de dormir, então Caminha. Ai, meu Deus. É uma ótima estratégia de memorização. Então, ele escreveu o primeiro relato que a gente tem sobre as terras, e é o que a gente chama de literatura de informação, que não é uma literatura, né? É só um escrito, uma carta, sei lá o quê, que informava, né, a coroa portuguesa das terras que eram encontradas, da fauna, da flora, porque ninguém chegou aqui falando, nossa, que flor linda. Já chegaram aqui assim, nossa, que flor linda, o que dá para fazer com ela? Se eu cortar 300 aqui e mandar para a Europa, o que dá?
Então, já chegaram aqui com esse intuito, o intuito de colonizar e extrair tudo que eles podiam das novas terras. Também faziam bastante relatos sobre os povos nativos aqui do Brasil, né? Então, já começavam falando bastante, né, sobre os povos que eles encontravam. E nós também tínhamos o que é chamado, depois de literatura de formação, ou, como eu prefiro chamar, de catequese. Por que eu não gosto do conceito? Olha como é tudo errado, né? Por que eu não gosto do conceito de literatura de formação? Porque é como se os nossos nativos não fossem formados. É como se eles fossem, assim, um embrião que os portugueses pegaram e formaram. E não era assim. Eles já eram formados, muito bem formados. Muito bem formados dentro da própria cultura. Eram pessoas. Prof, desculpa te cortar, mas é que tu pediu para avisar quando faltassem 2 minutos para acabar a aula. Muito obrigada, meu anjo. Então, vou encerrar aqui. Então, já é para a gente ter essa ideia de que, olha, a história ela foi contada por quem ganhou, porque os nossos indígenas foram literalmente dizimados e as nossas mulheres estupradas. Então, a gente já vai começar a próxima aula falando mais sobre o quintismo, vou relacionar ele com o que a gente falou hoje, que é sobre variação linguística, e aí eu já vou começar o próximo assunto, que é falando de texto e textualidade, explicando um pouquinho melhor porque que eu não gosto de falar que quintismo é literatura, apesar da gente ter que estudar. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então é isso. Exatamente, Adriane. E o pior é que eles ainda são homenageados com um monte de, sabe, de rua, avenidas e etc. Enfim, pessoal, muito obrigada pela aula. Até semana que vem. Semana que vem a gente continua. Espero que vocês tenham gostado da aula. Depois eu vou disponibilizar esse material, né, esse slide, para a gente ir continuando nas nossas atividades, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês, tchauzinho.